Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo eu vou explicar um pouco sobre os tipos de dados que vão no teu relatório, tá? Se tu já trabalha com análise de dados, tu já deve entender um pouco sobre isso. Mas só da área de marketing, enfim, talvez não esteja familiarizado com os tipos de dados e a importância deles. Vamos fazer o seguinte, ó. Quando eu vou aqui nesse menu, eu vou aqui em recurso e gerenciar fontes de dados adicionadas, vou clicar aqui, ele mostra as fontes de dados que são utilizadas para criar esse relatório. No caso aqui, é só a planilha que nós já fizemos o upload dela aqui. Se eu clicar aqui em editar, ele vai abrir aqueles campos para nós. E aqui a gente tem uma noção do que são esses dados. Então aqui ele tem os campos que veio da planilha e que ele criou um automático para nós sobre métricas. Depois a gente vai mexer um pouco mais aqui. Bom, do lado do campo, viram que tem aqui ó, um texto que mostra ABC, um número que mostra 1, 2, 3. Pois é, esse é o tipo de dado que o Google Data Studio conseguiu identificar e ele se utiliza desse tipo de dado para conseguir trazer a melhor informação para nós. Como assim? Qual a importância disso? Bom, se eu quiser somar alguma coisa, eu não posso ter um tipo de dado texto, porque como é que eu vou somar um texto com um número? Ou somar um texto com outro texto, calcular? Não tem como, então eu preciso avisar para ele que é um tipo de dado número. Aí sim ele vai conseguir calcular. Como é que ele vai conseguir calcular datas? Ele não pode pegar o número nu e cru e chegar ali, por exemplo, no mês 12 mais um mês vai dar o mês 13. Não existe, ele tem que converter para o ano. Então, o tipo de dado data é um tipo de dado distinto para qualquer base de dados, na verdade, para a maioria delas. Se a gente clicar aqui ó, no Data Studio, ele identifica alguns tipos de dados, que é número, que eu já expliquei, texto, data, que dele separa por data e hora, tem diversas outras pré-segmentações dele. O tipo booleano, alguns chamam de booleano, que basicamente, eu vou mostrar já. Booleano é verdadeiro ou falso. Então esse curso aqui, ele foi feito, ele é ao vivo? Sim, é ao vivo, verdadeiro. Não, não é ao vivo, é falso. Basicamente é on ou off, ligado ou desligado, verdadeiro ou falso, o tipo de dado booleano. Tá? E ele tem algumas coisas mais exclusivas do Data Studio, que é informações geográficas, que a gente vai ver lá no relatório de Analytics depois, a gente consegue pegar ali as coordenadas para colocar no mapa. Moeda é mais uma variação, na verdade, do tipo numérico, onde ele vai colocar aqui que tipo de moeda é. E o URL é interessante, que o URL basicamente é um link, parecido com o que eu já mostrei aqui em outro vídeo, mas eu posso transformar esse link em uma imagem, tá? Isso é exclusivo do Data Studio. Vamos ver aqui no Excel como é que a gente trabalha esses tipos de dados, tá? Um texto, obviamente, é um tipo de dado texto, nessa planilha aqui que a gente criou de exemplo antes. Aqui ele identifica como número. No Data Studio, se eu importar esse número com R cifrão e vírgula do Excel, ele se perde lá no Data Studio, porque eu não posso ter esse R cifrão aqui, porque daí é um texto, ele não identifica como número, e eu não posso ter essa vírgula, porque lembra que CSV é separado por vírgulas, se tiver outra vírgula aqui, ele também vai dar problema na hora de importar, tá? Então, para importar preços, valores, o ideal, a forma mais segura de o dado ser consistente, é tu selecionar aqui e tu não deixar com formatação ali de reais, e sim o número cru. Tá? Daí lá no Data Studio tu avisa que é reais na hora de importar. Legal? Estou criando outra planilha aqui. O que a gente vai fazer? Uma data. A gente vai importar lá em outro vídeo um arquivo com datas aqui para o Data Studio. E a data no Excel ela é separada nesse formato aqui. Eu preciso, por exemplo, botar aqui ó, 24 barra o mês barra o ano. Assim, o Excel entende que isso aqui é uma data. Tá? E depois que a gente for importar lá para o Data Studio, a gente vai ter que fazer ali um detalhezinho para que ele realmente identifique que isso aqui é uma data. Se eu criar algum cálculo ou usar uma função, uma fórmula de datas, ele vai conseguir trabalhar
essa fórmula porque ele identificou que realmente aquilo é uma data. Eu vou puxar aqui para ele preencher. O dado booleano, tá? Botei aqui um exemplo, é um curso exclusivo ou é um curso com parceiro. Vou botar exclusivo sim ou não, que aqui no Excel eu simbolizo com false ou true, que em inglês é verdadeiro ou falso, tá? É assim que eu simbolizo não, que eu explico lá pro Google Data Studios que isso aqui é um dado booleano, tá? No Excel ele traduz português. Se eu escrever aqui verdadeiro, tudo em maiúsculo, ó, verdadeiro, geralmente ele identifica, tá? Também funcionaria. Mas o ideal é deixar tudo na mesma linguagem, tá? Em inglês, no caso. Aqui eu vou chamar de false. Estou criando só de exemplo, tá, pessoal? Aqui ele vai identificar que é um dado booleano. Ah, mas isso aqui não é um texto? Sim, é um texto, mas quando a gente importar, a gente vai avisar que é um dado booleano, que é verdadeiro e falso. E aí o Data Studio vai conseguir realmente validar isso como um dado booleano, tá? Se eu tivesse escrito qualquer outra coisa aqui, provavelmente não. E imagem é o seguinte, tá? Eu vou, por exemplo, aqui, ó, em qualquer site onde eu tenho imagens hospedadas, tenho imagem hospedada num servidor na internet, e eu posso chegar aqui na imagem e mandar copiar o endereço da imagem, ó. Eu vou lá no Excel, no Excel mesmo, e colo aqui, dou Ctrl V. Ele vai colar o link da imagem, claro? Tu não vai pegar isso de qualquer site, tá? Tu tem que pegar algum site onde tem autorização para pegar a imagem e também tu saiba que a imagem não vai sair do ar, tá? Que eu estou pegando de exemplo ali da web produtora. E a imagem não tem a ver muito com o curso, tá? Só estou pegando de exemplo aqui, ó. Então eu vou fazer isso aqui em todos, ó. Copiar o endereço da imagem. Tá? Google ADS eu acho que tem, ó. Copiar o endereço da imagem. Joguei para cá e pegar só um de exemplo aqui do Excel. A gente vai conseguir mostrar essas imagens em uma tabela lá no Google Data Studio. Legal? Pessoal, essa foi uma explicação rápida sobre tipos de dados, né? E eu vou mostrar nos próximos vídeos também como combinar esses dados e também como criar novos campos direto lá no Google Data Studio, utilizando fórmulas, né? Utilizando funções do Google, né? Do Google Planilhas que a gente usa no Data Studio. E quando a gente utilizar funções, vai ver que é a importância, né, de ter o tipo de dado bem definido para que ele consiga criar a função e a função funcione da forma correta, certo, pessoal? Eu vou salvar esses dados aqui em CSV e no próximo vídeo a gente vai fazer upload desses dados lá para o Google Data Studio. Um grande abraço e até o próximo vídeo.